Essa técnica é útil em muitos aspectos. O primeiro deles é o seguinte: a gente usa luz como sonda. A gente vai investigar fenômenos, sistemas materiais que podem ser sólidos, podem ser líquidos, podem ser gases. Não interessa o estado da matéria. Como é que seja o estado, é possível fazer esse experimento. Então, a gente usa luz. Luz, eu não preciso dizer, nem precisava dizer isso para vocês, mas luz tem uma versatilidade muito grande para você fazer isso aí. Por quê? Se eu tenho um laser, por exemplo, aponta naquela direção, então eu posso acessar o que está acontecendo exatamente naquele ponto que o laser está atingindo, tá certo? Sem precisar entrar. Ou seja, o acesso aos materiais por luz é muito fácil. Isso não repete para as outras técnicas. Por exemplo, vamos pensar em medida de condutividade elétrica. É uma medida muito importante, fornece muito resultado. Mas você só faz isso se lá qualquer coisa. Uma medida de microscopia, extremamente importante, microscopia eletrônica. Mas antes de fazer uma medida de microscopia eletrônica, você precisa ter a amostra certa e preparar da maneira correta. Isso nem sempre é trivial. Se eu vou usar a luz, eu não preciso preparar a amostra. Eu simplesmente tenho uma coisa e não quero olhar. E o que é que eu faço? Eu ilumino. O princípio é isso. Então a luz, ela é fácil de você acessar. E com outro detalhe, eu acesso o sistema em condições que muitas vezes podem ser operacionais e muitas vezes podem ser extremas. Por exemplo, você usar uma técnica experimental e investir em uma coisa em altíssima temperatura, não é fácil. Você usar uma técnica que investiga coisas em pressões altíssimas, pressões como a pressão da ordem de gigapascal. Que técnica que eu vou chegar lá e olhar a minha amostra naquela condição extrema? Amostra num ambiente com alta insalubridade, com alto pH, ou baixo pH. Então, a luz me permite acessar a matéria e olhar fenômenos em condições extremas. Isso é muito importante. Por que ela faz isso? Porque ela não precisa ter contato com o sistema. A única coisa que você precisa é uma janela transparente. Porque se a gente for usar a luz visível, ou qualquer que seja o microfone, você precisa ter transparência. E a luz, até o sistema que você quer, ele voltar. Certo? Então, era muito pensado nisso. Outro ponto importantíssimo. Se eu ilumino aquela parede com esse laser, quando eu desligo o laser, a parede continua lá. E o ponto que o laser iluminou, se ele não é muito denso, continua lá. Então, hoje, você tem aqui o sinal, a sua pele, e aí o hematologista olha e diz: pô, eu tenho que olhar as expressões moleculares dessa coisa. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é tirar um pedaço, fazer biópsia. Hoje já existem equipamentos. Vamos lá, você vai lá, ilumina e olha a expressão molecular das coisas que tem naquela loja que você tem. Ou seja, a espectroscopia é uma técnica não destrutiva. Isso é uma característica que poucas técnicas têm. As técnicas ópticas, em particular, elas têm essa característica. Isso é muito importante. Por exemplo, existe uma área da espectroscopia relacionada com artes, ou com arqueologia. Com artes é muito interessante porque você tem um quadro que foi pintado. Usou um corante, usou um pigmento, alguma coisa. Quando é que isso foi pintado? Se você detectar o tipo de pigmento, você tem como saber se aquela obra é original ou não, porque em determinadas épocas da história da humanidade você tem alguns pigmentos específicos naquela época. Se você eliminar um quadro e encontrar um pigmento que é moderno e veio da química sintética, aquele quadro é falso. Agora é difícil você ir lá no museu, né? Montar um pedaço do quadro e levar para fazer análise química, para olhar quais são os elementos químicos que vão lá, e ele vai puxar. Razões óbvias. Com espectroscopia não, você pode fazer isso. Eu ilumino o quadro e sei
Então ela é uma técnica não destrutiva. Alguém teve diamante no hotel, alguma coisa assim, eu quero saber exatamente quem vai ver aqui esse livro. Ele vai deixar tirar um pedaço. Ele faz uma rasa, certo? Isso é um aspecto interessante. Então a gente já listou o aspecto não destrutivo e a versatilidade que a gente tem de acessar matéria em diferentes condições. No mundo moderno, onde a gente tem muitos dispositivos, essa pessoa de ramo tem uma característica importante. Eu posso olhar, posso avaliar e caracterizar o material em funcionamento no dispositivo. Então, como é que esse material se comporta quando está passando uma corrente por ele? Poucas técnicas permitem olhar o que está acontecendo nisso em si. No espectroscopia, não. O que você consegue fazer? Os eletrodos estão ligados lá, passando corrente, e você está iluminando o material. E observa em tempo real as mudanças que ele sofre a partir desse estímulo, que no caso ele funciona com corrente elétrica. Então tem isso. E aí tem um outro aspecto. Então eu posso usar essa técnica para caracterizar materiais incorporados nos dispositivos e os dispositivos em funcionamento. E aí muitos fenômenos novos, muita física aparece aí. Um último ponto que merece comentar é o seguinte: toda técnica experimental que a gente usa, né, isso é uma coisa intrínseca da medida, você perturba o sistema. Você tem toda uma discussão filosófica disso, como é que, né, sobre a teoria da medida. Por quê? Porque de fato nós nunca medimos o sistema como ele realmente é. O que a gente mede é o sistema perturbado por a técnica que você está usando. Aí o que a gente faz? Você tenta usar uma técnica que perturbe o menos possível o sistema, ou então que você saiba qual é a magnitude dessa perturbação para você poder corrigir o seu resultado. Então, em suma, nós nunca temos o estado real das coisas. O que a gente tem é o resultado da interação do sistema com a perturbação externa. Se não tem essa perturbação, é iludida. Então, na espectroscopia Raman, quem vai perturbar o sistema é o fóton. O fóton é um bicho muito interessante. Por quê? Se a gente pensar em termos de perturbação, ele não tem carga. Eu posso, por exemplo, usar a fração de elétrons, posso usar a microscopia eletrônica, mas eu estou usando carga. Não tem jeito. Se você tem carga, por onde ela passa, ela interage muito forte com as coisas. Ele também não tem massa. Se eu bombardear o sistema com partículas que têm carga e massa, o sistema é altamente alterado por essas duas coisas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um sistema que nem tem carga, nem tem massa. Então é uma soma muito boa, ela vai perturbar o sistema de forma muito carinhosa. Isso é muito bom. Então, por exemplo, vamos pensar, aí levando um pouco para a parte de nanomateriais. Quando a gente está estudando nanomateriais, por exemplo, nanotubos de carbono, que eu estudo, a gente tem um fio que tem 1 nanômetro de diâmetro. Então eu vou usar, para estudar esse sistema, eu vou usar uma técnica avançada, importante, que é, por exemplo, a microscopia de força atômica ou a microscopia de nada. Então você faz lá as medidas e os resultados. Olha, a ponta que você usa no microscópio, geralmente, quando ela chega próximo do nanotube, ela é em tamanho muitas vezes maior do que o nanotube. O sistema é perturbado de forma muito forte. Então, para nanomateriais, a técnica que também a gente tem muito sucesso e os desenvolvimentos a cada dia são bastante significativos e de partir dessa característica. Não está usando com forma, a perturbação em cima do sistema. Nada comparável, certo? Por exemplo, uma ponta do microscópio. Eu vou estar aqui coisas porque ele não está usando uma sombra que é muito maior que a coisa do mundo. Então, isso é um aspecto que a gente tem que
que levar em conta e torna essa técnica bem interessante. Então é o seguinte, como eu vou estar focando muito em nanomateriais, esse é o paper original, tá? Da espectroscopia não. Isso aqui é a revista, né? 2 páginas aqui, vale uma página, outra página. Então tem até tudo a ver com o nano, porque isso não é o paper, né? Então, certo? Isso é basicamente o que? Um parágrafo, só 2 parágrafos, 3, não 3. 2 parágrafos. Vamos mostrando o seguinte, que o tamanho realmente não é documento, certo? Esse é um paper que dá prêmio Nobel do ramo, certo? Que basicamente descreve qualitativamente essa pessoa, descreve essa nova relação. Então, quem tiver a oportunidade de ver, é bastante interessante, é muito simples. Esse é basicamente o paper, certo? Bem, quem já teve a oportunidade de ir lá na Índia, né, vai encontrar lá em Bangalore esse equipamento, que é o primeiro, que é um instrumento que o professor Raman usou para poder medir o espectro Raman de vários materiais. Né? Um deles é o tetracloruro de carbono, que é mostrado aqui. Então, aqui você tem o espectro, né, em bandas, como a gente mede hoje os espectrômetros. O professor Raman tinha isso aqui, ele tinha essa figura aqui em cima. Ele tinha uma chapa fotográfica, um fio, velho fio fotográfico, muito isso aqui. Eu sou bem familiarizado com isso aqui. De foto, né? Ele tirava a foto e depois guardava. Vamos fazer a revelação. Não sei vocês aqui pegaram essa. Gomes, o raio-x humano funciona assim, é só uma foto. Então, o que você tem é uma linha muito intensa, que é a luz usada para excitar o material, com um comprimento de onda fixo. E o que o Raman observou, que ele chamou de nova radiação, é que depois que ele analisa, tem linhas de um lado e tem linhas do outro. Ou seja, tem novas cores. Você usou um comprimento de onda lambda para iluminar a amostra, como eu estou usando ali, PV. Esse aqui, no caso, é 633 nanômetros. Aí ele observou que tem 660, 670, tem outros componentes para cima e para baixo. E eles são simétricos em comprimento de onda. As energias, né, são simétricas em relação à excitação. Mas não são simétricos em relação à intensidade. Os que têm menor comprimento de onda, certo? Os que têm maior comprimento de onda são mais intensos. Os que têm menor comprimento de onda são menos intensos. Então, essa é a descrição do fenômeno. Então, aqui o espectrógrafo, né? Aqui entra a luz, a amostra fica por aqui, e aqui está o detetor, que é uma chapa fotográfica. Bem, vocês têm equipamentos aqui, só mostrando 2 deles que a gente tem lá na UFC. Essa é a evolução instrumental que a gente tem na época. Os espectrógrafos foram trocados por coisas maiores, com maior resolução. Os detetores foram trocados por fotocomputador, alguns anos atrás. Hoje, os CCDs são muito mais rápidos, muito mais sensíveis. E as fontes de excitação, que o Raman usou luz solar, passou num prisma, separou as cores, numa lente, focalizou e fez a medida. Ele não usou laser, usou luz lâmpada, luz solar. Então a gente trocou as fontes de estação, trocou os detetores e trocou esse instrumental que faz essas medidas. Certo? Então, basicamente, a técnica evolui assim. Até muito tempo, durante praticamente metade do século, você tem a descoberta feita em 1928, praticamente até a década de 60, a técnica de espectroscopia Raman evolui um pouco. Ela evolui um pouco por uma dificuldade.
que é exatamente a fonte de estação. A intensidade da luz Raman, da radiação Raman, é muito fraca. Então ela precisa de uma fonte de estação potente. E até 1960, se você tivesse uma caneta dessa aqui, que fizesse aquela luz, era um sucesso total. Os lasers são desenvolvidos em 1960. Não, mas então até lá, né, essa técnica não andou muito, enquanto o infravermelho, que é a prima dela, né, porque o infravermelho vai em vibrações atômicas, mas o também vai em vibrações atômicas. Mas são dois princípios diferentes. Enquanto o infravermelho evoluiu bastante, porque você vai então, mas mesmo depois dos lasers, essa técnica não andou muito, até mais ou menos 1985, por duas razões. Primeiro, que os equipamentos eram muito caros. Muito caros de ter os equipamentos. Os lasers eram caros, as coisas eram caras. E tinha um outro problema, de interferência com a fluorescência. Era praticamente impossível você medir amostras que apresentavam. Mas em 1985 aparece uma série de coisas que faz com que o espectroscopia realmente tenha um salto qualitativo gigantesco. Apareceram os espectrômetros transformados em foguete, detectores CCD, os espectrômetros ficaram cada vez mais compactos, mais baratos, filtros de rejeição, porque o grande problema dessa técnica é isso. Como a radiação espalhada é muito grande, a radiação é elástica, né? Ou seja, a mesma coisa e a intensidade não é muito fraca, você precisa eliminar do teu equipamento toda a radiação incidente, porque senão você é difícil de ver o que for. Então você tem que jogar uma coisa que você tem um detector muito sensível, que só é capaz de detectar intensidades baixas. Mas ao mesmo tempo, ter no meu experimento o tempo todo, por exemplo, dele. Então, eliminar isso. Quem faz isso são os filtros de rejeição. Os desenvolvimentos na ótica desses acessórios é uma coisa impressionante. E também lasers no infravermelho. E aí lasers no infravermelho eliminou esse problema da fluorescência. Eu não excito mais as amostras do visível, excito as amostras do infravermelho, diminui essa fluorescência e essa sensação. Por que isso é importante? Porque a fluorescência é um processo muitas vezes mais intenso do que o espectro. Se você tem uma amostra que tem fluorescência e vai tentar medir o espectro humano, você não consegue, porque o espectro humano fica escondido essa luminescência que é muito mais intensa, pelo menos 1000 vezes mais. Então isso é mais ou menos uma coisa toda. Então só para dar um exemplo, se você pegar uma amostra com uma absortividade molar mais ou menos dessa ordem, 90% da absorção da radiação que você usa, por exemplo, no infravermelho é absorvida. Então, a técnica infravermelho é muito bom para mim dizer, porque eu vou medir exatamente a absorção. Agora, apenas 1 em 10 elevado a 10, tá certo? Focos serão espalhados inelasticamente. Porque a grande maioria são espalhados elasticamente. Vocês conseguem enxergar aquele ponto vermelho, porque a luz que é espalhada também é vermelha. Então a gente vai estar lidando com um sistema, certo? Muito fraco. Então isso leva a uma consequência. O sinal da espectroscopia certo? É da ordem 10 a menos 10 vezes a intensidade do sinal da absorção do vermelho. Então isso tem uma dificuldade experimental muito grande. Ou seja, a gente vai estar sempre dando intensidade muito baixa. Bem, a espectroscopia não é uma área, certo? Felizmente, o Brasil contribuiu muito com o desenvolvimento. Todas as conferências que a gente vai de espectroscopia não pelo mundo fora, né, sempre tem alguma palestra mencionando a evolução da técnica e o Brasil sempre é citado. E é citado por causa desse diálogo. Vários pesquisadores, mas principalmente esses três.
Em 1940, esse professor alemão vem para a USP e cria o primeiro laboratório de espectroscopia no Brasil. O professor Hans Steinbach. Hoje tem um grande grupo de espectroscopia educacional na USP que leva esse nome, exatamente devido a esse professor. E depois o professor Oswaldo Sala, muitos de vocês que já estudou espectroscopia em português, momentos da espectroscopia da Associação de Engenharia, exatamente depois do professor Sala. Então, esses pesquisadores desenvolveram muito instrumental para medir espectroscopia anômala. No caso, os primeiros experimentos de espectroscopia anômala em amostras coloridas foram feitos no Brasil, devido ao desenvolvimento instrumental feito pelo professor Hans Steinbach. O professor Sala contribuiu muito também com as primeiras medidas de efeito intensificado, ou um efeito que a gente chama de CES, o efeito intensificado por superfície. Quando você tem amostras perto de superfície contáveis, você tem um aumento do sinal de espectroscopia e o professor Sala contribuiu bastante. Tem vários outros aqui que estudaram nesse grupo e acabaram consolidando a espectroscopia no Brasil. Esse lado aqui, a gente poderia separar mais ou menos como sendo o lado da química. Esse pessoal estava ligado aos estudos de química, então tinha esse foco mais analítico. E a grande contribuição aqui está em desenvolver fontes de iluminação. Então, o professor Hans Steinbach desenvolveu várias lâmpadas usando gases e tinha componentes de onda específicos. Isso é usado para excitar o espectro humano. Esse aqui o pessoal estava daqui. Isso aqui é um aspecto interessante, que é o seguinte: na natureza, eu esqueci agora o nome, mas tem um estudioso, discutindo a interdisciplinaridade, falou assim: eu não sei por que a ciência não faz um esforço mais coletivo de interdisciplinaridade, porque a natureza não está organizada do jeito que as universidades estão. Isso não está acontecendo em edifícios, biológicos, tem separação, mas a gente separa. Então, estou mencionando aqui, seria mais ou menos o desenvolvimento dos químicos. E do outro lado, tá certo? Tem o desenvolvimento na área da física, apesar que o professor saiu do grupo trabalhando no Bell Labs dos Estados Unidos, o professor Porto fez uma contribuição importantíssima para a espectroscopia anômala, que divide a espectroscopia anômala quase que em 2 momentos. Antes do laser e depois do laser. Então, o professor Porto desenvolveu nos Estados Unidos, trabalhando lá, várias técnicas associadas à espectroscopia anômala. Os primeiros instrumentos comerciais de espectroscopia anômala da era moderna, esse pós-laser, foram todos desenvolvidos pelo professor. Então, aqui faz a grande diferença. Por quê? Porque agora você tem uma fonte de laser, uma fonte de fótons de alta potência, uma energia muito bem definida, com potencial. Isso era o que faltava. Por quê? Porque a intensidade do espalhamento não. Então, usando lâmpadas, desenvolvidas baixo, você conseguir espectros, mas você ficará limitado essa é a questão da intensidade dos espectros. Você absorver era muito demorada, a resolução não era muito boa, então o laser realmente faz uma grande diferença. E depois, na década de 70, o professor Porto instalou um grande laboratório e outros biólogos. E essas duas escolas, digamos assim, espalhou os níveis de qualquer lugar do Brasil. Por isso que tem esse nome de equipamentos. Então, é uma área muito bem consolidada no Brasil. Certo? Então, só para exemplificar, Então, em 1940, no desenvolvimento de lâmpadas que certo, usando gravitação, certo? Você tem no Brasil as primeiras discussões, certo? E na carreira do professor Steinbach, 56 artigos do Brasil foram feitos no Brasil, graças a esse desenvolvimento. O Sérgio Porto construiu instrumentos, certo? E inaugurou áreas
né, de espalhamento de luz em vários sistemas, né, polares, estados mônicos, certo? Magnos, módulos moles, aplicação dos espectroscopia radiações. E como eu falei, em 1982, o professor Oswaldo Sala dá uma contribuição importante de espalhamento em metais. Então, isso tudo está documentado, né? A gente teve um evento importantíssimo no Brasil, organizado pelo Sérgio Couto em 1975, certo? Publicado um filme famoso dele, a terceira conferência, certo? Espalhamento dos olhos. Isso foi um evento muito importante, que foi importante para consolidar essa área no Brasil. Depois a gente tem dois eventos. Um evento em São Paulo para comemorar os 70 anos do professor Sala. Isso tem um número da revista brasileira aqui, todo dedicado a isso. Muito interessante esse artigo. Depois a gente teve o segundo, em 2006, para comemorar os 80 anos do professor Sala. A gente teve um em Fortaleza, que foi dedicado ao professor José, por 60 anos também, está publicado nessa revista próxima. E aí aqui tem uma propaganda. O ano passado, em 2009, eu estava fazendo estágio na UFAM e organizamos juntamente com a DAO lá de São Paulo o primeiro encontro brasileiro sobre a história humana, cujos cursinhos também foram publicados nessa revista. Foi na ordem de 120 pessoas. E aí quem está interessado também pode ir no segundo congresso de espectroscopia no Brasil, que vai ser agora em Belo Horizonte de 2013, a gente provavelmente vai fazer. Então é o seguinte, a espectroscopia não existe no Brasil e é uma área consolidada. Só para dar um exemplo, isso aqui é de maio, que eu apresentei no Circular da Sociedade Brasileira de Química. Você pegar artigos publicados no Brasil que tem a palavra não, tá? É uma área crescente. Certo? A área que está em franca situação. Você tem, por exemplo, em 2010, foram publicados 200 trabalhos. Tudo bem, quantidade é alguma coisa, mas não quer dizer muito. Como é o impacto. Certo? E aí a gente tem uma boa surpresa. O impacto dessa área para a ciência brasileira é excelente. Talvez seja uma das áreas que mais contribuem para a ciência brasileira. Então, aqui o número de citações que aqueles papers receberam. Então, por exemplo, só em 2010 foram mais de 5 mil. Esse dado está desatualizado em 2011, que é maio, mas provavelmente em 2011 a gente tem mais. Então, o que eu quero dizer com isso, antes da gente começar a discutir o que interessa? É que é uma área com boas oportunidades para o pessoal fazer a pesquisa. Existe uma atmosfera e uma comunidade muito forte e trabalhando em problemas de fronteira, certo? Uma inserção internacional muito grande no Brasil na área de espectroscopia. Então, quem tiver interesse em trabalhar com essa área, acho que é muito bem-vindo e vai encontrar um ambiente muito favorável. Então, vamos entrar agora na parte mais técnica. Então, aqui, só para dar um panorama geral, né, que basicamente a gente tem boa parte do espectro eletromagnético que a gente tem acesso, e ali está em número de onda. O inverso do conteúdo. Certo? Então, a gente tem raios gamas, está na ordem de 10 a 10, 10 a 8, número de onda, ou seja, comprimentos de onda da ordem de Angstrom. Certo? Isso basicamente, né, a origem desses raios nuclear, basicamente vem do rearranjo das partículas elementares no núcleo. Comprimentos de onda muito pequeno, certo? Energia nuclear. Raio-X, ali na ordem 10 a 8, 10 a 6, que já é um fenômeno eletrônico. É o envolvimento de transições dos elétrons possíveis, não é nuclear. Raios ultravioleta e visível, que está mais ou menos aqui nessa faixa de número de onda. E isso tem a ver com transições entre os níveis de valência. As bandas de valência e as bandas de condução. São energia de apoio das raios.
Quando a gente está fazendo espectroscopia que usa ultravioleta ou usa luz visível, basicamente o que nós estamos olhando são transições eletrônicas. Se a gente vai para a espectroscopia Raman infravermelho, nós vamos estar olhando o nível de energia mais baixo. Nós vamos estar olhando as transições entre os níveis vibracionais. Ou seja, basicamente nós vamos estar olhando as mudanças, tá certo, de configuração do sistema. Não é um efeito eletrônico. São transições entre níveis vibracionais. Então pensa, por exemplo, que ele já estudou o oscilador harmônico, né? Então você tem que oscilador harmônico em níveis vibracionais. O nível mais baixo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então a espectroscopia Raman infravermelho vai estar olhando como o sistema transita entre esses níveis. São energias baixas. A gente tem micro-ondas, que eles são mais baixos ainda. E aí a gente vai estar olhando, vai estar investigando a mudança da vibração. Nós vamos estar preocupados e acessando os níveis condicionados. E a energia mais baixa do que os níveis condicionados. E aí você pode ir para outras coisas, né? Pode ir para a ressonância eletrônica do spin. Então, basicamente, você vai estar vendo transições entre os níveis do spin, quando eles estão no estado que a gente vai questionar. Só que vai ver se quebra você separa os níveis, e isso pode ser investigado com esse tipo de ressonância. E você pode ir mais além ainda, né, com a ressonância nuclear magnética, quando você vai agora olhar as transições entre os níveis de spin não nos elétricos, mas dos núcleos. É muito importante, muito usado para determinação de estruturas de moléculas. Então, nós vamos estar concentrados nessa faixa. Nessa faixa de energia. Ok? Então, nosso foco vai ser. Até que horas? Das 8h30 às 10h30, né? 9. É às 10, aí tem um intervalo do copo break e volta. Tá bom. 10h30. Então é o seguinte. Então, nós vamos estar estudando as transições entre os níveis vibracionais. E, basicamente, ele tem duas técnicas que dominam essa área, que é a espectroscopia Raman e a espectroscopia no infravermelho. Então, elas basicamente acessam os mesmos fenômenos, mas elas têm princípios diferentes. Certo? Um é baseado em absorção. Você vai pegar a região, você vai pegar vários comprimentos biônicos na região do infravermelho e vai iluminar a amostra com todos esses comprimentos biônicos. Como essa energia está na faixa da energia entre as transições do nível vibracional, na hora que a energia, a transição entre dois níveis vibracionais casa com a energia do infravermelho, você está usando isso chamado Sol. E é o que se resiste ao pico, certo? E diz exatamente a absorção. Então é uma técnica que usa muitos componentes crônicos. Não usa o Sol. Você usa uma variação disso. Você varre a amostra com vários componentes crônicos. E ela absorve alguns. E esses alguns que ela absorve é exatamente o quê? Os níveis vibracionais. Então, se alguém perguntar para você qual é a energia de vibração, né? Ou seja, qual é a região e qual é a energia que a gente tem, é o range, o intervalo de energia que usado nos fios. É no infravermelho. Traduzindo isso para electronvolts, isso é na faixa de 1000 electronvolts. Essa energia custa 1000 electronvolts. Essa vibração. O infravermelho leva isso de forma direta. A espectroscopia Raman é diferente, ela não é baseada em absorção, ela é baseada em espalhamento. Você tem fótons monocromáticos, agora nós vamos usar vários fótons, não só. Então esses fótons são monocromáticos, eles sim na amostra são espalhados. Esses fótons que são espalhados, eles interagem com o sistema e emitem fótons com diferentes energias. E as diferenças de energia correspondem exatamente as energias das vibrações da luz. Então, a escala de energia é no infravermelho.
Mas a espectroscopia não, a gente usa luz visível para poder fazer a espectroscopia. E mede fótons também visíveis, mas a diferença entre esse fóton espalhado e o fóton que você usou para excitar é da ordem de 1000 eletrons. Certo? Mas perceba, aqui tem uma substância, ácido oleico, modificado quimicamente por alguma coisa, que interessa. O que interessa é o seguinte: está aqui um espectro no infravermelho, está lá todas as assinaturas vibracionais do sistema, e embaixo tem o espectro não. Então perceba, as coisas são complementares. Você está capturando basicamente as mesmas informações, mas usando duas técnicas diferentes. E de fato, é um casamento bom entre as duas, porque, perceba, alguns modos vibracionais aparecem de forma muito modesta lá em cima, ou quase não aparece, enquanto a outra técnica é intensificada. Pelo contrário, né? Isso é muito fraco nessa técnica, é muito forte nisso. Então, como as técnicas têm duas origens diferentes, são fenômenos diferentes, algumas vibrações são muito visíveis em uma técnica, outras não. Algumas são proibidas em uma técnica, outra não. Então, sim. Professor, no infravermelho, para eu ter absorção, a molécula tem que ter um momento de dipolo. Isso. No caso do Raman, eu preciso... Não, são os próximos slides. Os próximos slides respondem a sua pergunta, certo? O momento, de fato, o infravermelho está associado com o momento de dipolo, o Raman está associado com a mudança polarizada de lugares. Certo? Então são técnicas complementares, né? E isso identifica, né, por exemplo, aqui o tipo de vibração, né? Isso aqui é a ligação carbono-carbono, isso aqui é a ligação carbono-oxigênio. Então, perceba que é uma técnica muito poderosa, porque ela vai dizer, gente, que átomo está ligado que átomo. Mas mais que isso, ela vai dizer qual é a ligação que tem entre os dois átomos. E vai dizer também qual é a formação. Se a molécula é linear, se a molécula é assim. Isso no espectro diferente. Então, uma técnica que olha para a informação química do sistema. Química e estrutural. Não só química. Bem, então, simplificando rapidamente, né? Você tem um fóton com energia, esse fóton incide na amostra, o que não interage com a amostra é espalhado. É bastante. Tem um fóton por ver e sai dele. Quando ele interage com a amostra, ele vem com uma determinada energia e sai com outra. Por quê? Porque parte dessa energia foi usada para excitar essa molécula. Isso é um processo que a gente chama de Stokes. O que é Stokes? A gente chama de Stokes porque ele está tendo desvio, certo? Para energias menores. Parte da energia do fóton foi transferido para realizar esse movimento vibracional. Esse movimento vibracional custa energia. Esse é o processo de Stokes. Mas a gente pode ter um outro processo, que é o anti-Stokes, onde esse fóton vem com uma determinada energia e sai com energia maior. Eu não preciso transformar essa energia, eu vou fazer essa energia de além. Não vou criar energia de onde eu viver essa energia. O sistema tem temperatura. Então, a temperatura, KT, transfere energia para o sistema e os átomos estão vibrando por causa de KT. Energia térmica. O fóton interage com o sistema e parte dessa energia que vem da agitação térmica é transferida para o fóton. Então, o fóton sai com energia maior. É por isso que, naquela primeira figura que eu mostrei para vocês, a intensidade dos Stokes é maior do que a dos Stokes. E se eu mudar a temperatura, essas intensidades mudam. Por quê? Para mim, excitar, não precisa de temperatura, porque eu estou excitando com fóton. O fóton vem e transfere energia, sou eu que estou dando energia. Então, a intensidade é muito alta. No outro caso, não. O fóton está ganhando energia de quem está excitado. Então, se eu baixar a temperatura, esse processo acaba sendo proibido. Porque se a temperatura for muito baixa, eu não tenho excitação. Se eu não tenho excitação, não tem como o fóton ganhar a energia do sistema. Tá? Está claro? Sim. Bem, então, a teoria.
Bem, a teoria, para ver qualitativamente, é muito simples. Muito simples. Você olha para a radiação como um campo elétrico que oscila desse jeito. Vou fazer tudo em uma dimensão para simplificar, mas é uma fenomenologia mesmo. Então a gente tem um campo elétrico que varia harmonicamente com o tempo e com uma frequência ômega zero, ou seja, comandada energia. Essa é a luz. Eu posso apresentar a luz como sendo esse campo elétrico oscilante com a frequência ômega zero. Bem, o problema é que em um sistema molecular, como o sódio, nós vamos pegar uma molécula mais simples, sempre que a gente aplica o campo elétrico, o sistema responde, criando um momento de ponto. Eu aplico o campo elétrico no sistema. Os elétrons, que são mais suscetíveis a isso, eles são livres, eles estão relativamente livres, digamos assim. Quando eu aplico o campo elétrico, o elétron é formado. Os elétrons vão contrário ao campo elétrico. E isso faz com que o centro de massa das cargas seja agora mutado. Se o sistema antes tinha carga positiva e carga negativa, uma distribuição positiva, não tinha momento de polo, agora vai ter. Porque o os elétrons vão mudar e os números ficam. Então, eu gero um momento de polo. Quem vai medir o quanto isso se deforma ou não é uma grandeza que a gente define como sendo polarizabilidade. Sobre a polarizabilidade virtual, ficamos elétrons muito fracos e os elétrons muito fortes. Se ele é muito fraco, é difícil de deformar. Ou seja, simplesmente mais ou menos o grau de dificuldade que você tem para deformar. Bem, então se eu colocar um campo elétrico oscilante, substituir essa equação aqui, o momento de polo inclusive também é oscilante. O campo elétrico vai e volta, então os elétrons vão e voltam. Bem, acontece o seguinte, os núcleos, eles não estão fixos, eles estão em movimento. O sistema está mudando. Então, se o sistema está mudando, significa dizer que a polarizabilidade ela é uma função do movimento desses núcleos. Esses núcleos movimentam, uma hora ou outra, os elétrons vão ficar. Então, a polarizabilidade, de fato, ela pode ser escrita como uma função do movimento dos núcleos, que representa o movimento dos núcleos. Então, vai ser uma constante, que é como se o sistema tivesse, se eu conseguisse fixar os núcleos, a polarizabilidade não é medida dos núcleos. Esse é alfa zero. E aí, todo físico faz, né? Ninguém sabe qual é a função que descreve essa variação, então vamos fazer uma situação certa. Qualquer função pode ser isso, uma situação de valor. Ela depende de quê, então vamos escrever um termo que depende linearmente de quê, e vamos escrever um termo que depende quadraticamente de quê, um que depende de concurso, aí você vai como você quiser. Então a polarizabilidade é um alfa zero, mais um termo linear, mais um termo quadrado. Bem, como a física é muito limitada para escrever os sistemas vitais, você faz mais uma outra aproximação e vai dizer o seguinte: olha, o movimento dos núcleos é harmônico e é longe de ser verdade. Mas tudo bem, vamos considerar que é harmônico. Os núcleos vibram como um cosseno ou um seno. Mas tudo bem, vamos dizer que é harmônico. Então, o QK, que é a coordenada do núcleo, vibra com o cosseno de um ômega K. Esse ômega K é o quê? A frequência dessa vibração do núcleo. Perceba, nós temos muito claro como isso é. Ômega zero é a frequência do campo elétrico do laser. Ômega K é a frequência dos núcleos. São duas coisas diferentes. Ok? Então tá bom. Agora vamos substituir o QK aqui em cima. Vamos fazer uma conta simples. E agora o momento de polo vai ser: vamos substituir essa equação aqui no lugar de alfa e vamos substituir o QK aqui. Bem, aí vocês veem que agora dá um monte de termos, mas vamos esquecer esse aqui e vamos concentrar só nesse e nesse. Então, se você substituir, vai dar alfa zero vezes zero conseguindo zero t mais uma soma
que vem daqui, e esse termo aqui, e a gente ganha um produto, o cosseno de ômega 0 que vem nessa equação, o cosseno de ômega K que vem nessa equação. Eu chamei esse alfa K aí, sendo essa derivada que a gente chama de sopa. Bem, aí agora nós temos o seguinte: todas essas observações e aproximações que a gente fez, tem uma equação bastante simples. O momento de dipolo, ele oscila com ômega 0 e oscila com esse outro termo. Então, na teoria básica, a gente tem a gente tem o seguinte: se o dipolo oscila com determinada frequência, ele emite radiação com aquela frequência. Então, a gente pode olhar para a molécula, o centro de dipolo, tem essa variação. Então, ele vai emitir radiação com frequência ômega 0. Beleza. O sistema vai emitir luz com a mesma energia que recebeu. Esse é o espalhamento elástico que vocês estão vendo ali. O vermelho que vocês estão vendo. Que vem desse termo aqui. Eu joguei uma frequência ômega 0, esse vermelho, ele retorna com ômega 0. Mas tem um outro, né? O outro termo vai desaparecer. Aliás, ele até pode. Porque eu preciso que alfa K seja diferente de 0. Porque se esse alfa K for igual a 0, ele mata esse termo aqui. Então, tem vários sistemas moleculares que não existe radiação não. Por quê? Porque a simetria impõe que essa quantidade é 0. E se essa quantidade for 0, só resta o primeiro termo. Então, não existe espalhamento elástico. Todo espalhamento é elástico. Tá entendendo isso aí? Mas tudo bem, vamos agora então fazer uma conta simples, né? Produto de cosseno, produto de seno, a gente transforma em soma. Se não lembra, já viram, então sabe o que eu estou falando. Então, eu posso transformar aquele produto numa soma e eu ganho dois termos. Ganho um que fica ômega 0 menos ômega K e ganho um que fica ômega 0 mais ômega K. Isso é a radiação. Ou seja, o dipolo agora ele oscila com três frequências características. O movimento dele pode ser composto de três frequências. Uma é o primeiro, que é o ômega 0. Certo? Esse ômega 0 é o quê? É a energia da radiação incidente. Chegou o ômega 0, sai o ômega 0. Mas ele ganha duas componentes. Ganha um ômega 0 menos ômega K, o fóton é menos energia. E ganha uma outra componente simétrica em energia, que é ômega 0 mais ômega K. Então, esse é o espalhamento. Quem modula a intensidade? Quem modula a intensidade é esse alfa, que geralmente é muito pequeno. Então, esse termo é muito mais intenso do que isso. Como é uma situação séria? Os termos vão aumentando a ordem, vão perder lá a magnitude. Tá? Isso aqui, gente, eu falei, é um processo muito simples. E é um processo que a gente chama de espalhamento ramo de primeira ordem. Eu estou envolvendo somente uma vibração K. Está entendido, né? Palavras muito simples, né? Muito claro. Espectroscopia são novas radiações que aparecem, novas energias, cuja diferença tem a ver com as vibrações. Então, vamos fazer um negócio tipo Active Learning. Pode perguntar aí. Assim, aquela situação de mudança de polarizabilidade está em função do movimento do mas no material de base, claro que é relativo, mas esse modo mesmo vai ser são muito grandes, fica mais só que se a gente pensar assim em bloco, não é eles vão ficar migrando, né? Trocando posição de campos de forma completa. Tá. Mas se eu tiver um cristal, por exemplo, uma coisa mais rica, fica estranho a gente pensar em núcleos mas eles estão se movendo. Mas eles. Aí está a pergunta: se eles se movem, vamos ver, eles se movem, o movimento deles é harmônico quando a pessoa é equilíbrio.
Quando eu olho na média do tempo, eles estão fixos na posição dele. Isso é a rede que está nele. Mas se eu olhar para ele individualmente, esses são os modos fracionários que vão formar a vibração. Os elétricos também não. Eles também não. Mas eles acompanham o grupo de forma diferente. Eles são muito mais suscetíveis ao campo elétrico. O movimento do núcleo não é afetado pelo campo elétrico. Como é a deformação da núcleo. Quem determina o movimento dos núcleos é a núcleo. Ou seja, o sistema está imerso no plano interno, em cadeias de energia. Essas energias são armazenadas no material dos pontos, que são as vibrações. Certo? O sistema está usado fixos nas funções. Mas se eles fossem fixos nas funções, você tinha, por exemplo, ele interage com o campo quântico. Só que, se os núcleos estão se mexendo, isso não é efeito. Entendeu? E empurrando a parada são as mudanças na curva eletrônica causadas por esse movimento. Continua movimentado o núcleo só a temperatura. É a luz. Entendeu? Então, se eu não tenho luz no sistema, o sistema está vibrando e a nuvem eletrônica está sendo modulada por essa vibração. Mas quando eu coloco o campo elétrico, tem um outro termo agora que perturba quase que exclusivamente, né, na aproximação do bloco elétrico, só a nuvem eletrônica. Por razões de razão nunca é muito pesado para a não existe uma aproximação clássica, que a gente chama de diabática na física, e várias teorias são construídas isso. Toda a teoria do funcional da densidade, que está no cálculo estrutural de ônibus, ela é baseada nessa aproximação que a gente chama de aproximação adiabática do bloco errático. E você separa os elétrons e trata os dois de forma diferente. Para alguns sistemas isso não é verdade. Por exemplo, o grafeno não pode fazer isso. O grafeno elétrico são tão acoplados, são acoplados de forma tão forte que a aproximação adiabática não funciona. Mas para a maioria dos sistemas funciona. Certo? Então não sei se ficou claro para você. Tá? Então o cristal tem dinâmica. Quem dá energia para essa dinâmica? Eu pensei que eu estava pensando até de fato que a nuvem eletrônica se envolvia, mas talvez por ser uma nuvem que é mais fácil de tratar tudo, sabe? A melhor questão de fato da nuvem. Eu tenho os elétrons e isso dessa. Eu estava ignorando essa parte então são duas coisas diferentes. Então, tem mais alguma coisa? Então, vamos olhar para esse fenômeno de espectroscopia. Não, eu estou tentando convencer vocês na massa, boa, fornece muita informação. Vamos olhar ela de uma forma bastante simples. A espectroscopia não bate isso. Vocês sabem isso? Bate isso. Então, você que já está acostumado a marcar as formas lá, sabe que afinado quem não está, vai focar uma, focar outra, e você. Isso é um batimento. Quando eu tenho duas ondas muito próximas em energia, muito próximas em frequência, a soma das duas gera uma outra onda de frequência muito baixa. Então, a espectroscopia Raman pode ser vista assim. No caso que eu não tenho vibração, eu tenho uma onda, aí vai ter aquele primeiro termo que tem a mesma frequência. Mas quando eu tenho duas ondas com frequência muito próxima, somo as duas, ela dá uma coisa assim, ó. Uma frequência alta, que é o quê? É o laser. Frequência baixa é o movimento atômico. A escala de energia é bem menor. Então, quando eu combino esse com esse, eu quero dar uma onda que oscila, como se fosse um envelope, que oscila rápido, mas tem uma outra oscilação aqui por fora.
aquela oscilação que modula a energia do fone é o movimento vibracional. Porque a frequência ômega zero é muito forte, muito alta. E tem duas ali que são muito próximas, que é ômega zero mais ômega k e ômega zero menos ômega k. Se eu fizer uma transformada de Fourier dessa pacote aqui, sai três componentes, uma com ômega zero, uma com ômega zero menos ômega k e outra com ômega zero mais ômega k. Então o sistema é assim, de forma muito simples. Não sei se vocês é muito simples. Você tem um sistema lá, essa ficha aqui muito forte, e tem um outro que vive várias. Eu estou usando essa frequência aqui, certo? E vou olhar fotos que foram emitidos, e esses fotos estão manipulados para essa frequência. Cara, eu fiz para uma vibração só. O sistema tem várias. A situação é mais complicada, não vai ser mais se a gente olhar para o sistema, seria assim, ó. O vermelho é um núcleo, o outro é a nuvem eletrônica. Certo? Isso aqui tem uma frequência I0, que é a frequência que chegou, certo? E aí esse comportamento oscilatório que é o mesmo, não muda. Agora, quando tem um ômega 0 mais ômega da molécula, ômega 0, você percebe que agora tem uma modulação. Certo? E essa modulação é exatamente pelo fato de uma outra técnica que ajuda a gente a fazer isso aí de forma muito simples, até por isso que a pessoa tem mais mal. Ninguém conhece essa espectroscopia. A espectroscopia é o seguinte: você usa raio gama para poder acessar núcleos. E aí você coloca um núcleo numa determinada, você pega esses cadeiras aí todas azuis, aí você pega e arranca uma cadeira dessa para pôr vermelho. E no caso dessa espectroscopia, mostra o ferro. Você está mais uma olhada, você vê. Então isso é excita com raio gama que o ferro absorve. Então o ferro vai absorver de forma tal que ele vai traduzir o que tem ao redor dele. Os níveis eletrônicos, ou seja, as propriedades do ferro vai depender do ambiente. E a espectroscopia visual é interessante, porque ela usa raio gama, que é muito energético, mas a amostra fica num carrinho e fica indo e vindo. Com velocidade da ordem de milímetros por segundo. Então a fuga está fixa aqui, está iluminando, e a amostra está fazendo isso em milímetros por segundo. Essa aqui baixo comparado. Aí o que é que você observa? É que a energia que você está usando, certo? Ela desdobra em energias diferentes que tem um efeito todo. Certo? Os pontos estão aqui, a fonte está se aproximando, então a energia é diferente. A frequência é a energia, a frequência é diferente. Ou seja, o som é mais agudo, menos agudo, né? O problema da luz. Então, o que seria, no caso desse tipo, comparado com a pessoa que esse movimento muito lento da amostra de movimento profundo. Esse é o grau. O que é que ele está fazendo com a radiação gama que o ferro está percebendo? Ele está desdobrando em duas energias, porque quando ele se afasta tem um valor, quando ele se aproxima tem outro. Vocês percebem? Então, essa é essa formulação que a gente está fazendo. Bem, então, se a gente colocar isso agora num diagrama de níveis, começando a. Então, vamos lá, vamos olhar para níveis eletrônicos. Eu não vou olhar níveis vibracionais, níveis eletrônicos. Vamos pegar uma molécula, fazer seus níveis eletrônicos. Então, aqui está o estado fundamental. E aqui, então, dentro desse estado fundamental eletrônico, tem um desdobramento que é os níveis excitados. Ou seja, quando a molécula vibra, os níveis são normalizados. Você vai ter que funcionar a energia e agora você vai colocar. Então, para cada nível vibracional, você tem associado a esses níveis, cada nível eletrônico, você tem associado aqui o que a gente chama de níveis vibracionais. Então, como é que a espectroscopia não fica aqui? Aqui está o nível eletrônico fundamental.
Quando você vem com um foco de energia ômega zero, ele é excitado aqui, o elétron é excitado, e volta com a mesma energia. Aqui aparece um estado que a gente chama de virtual, que é o seguinte, ele não é um estado eletrônico do sistema, mas sem esse estado eu não consigo explicar isso não. Porque eu tenho um sistema aqui, sei lá, daqui para cá, eu precisava de uma luz azul para sair daqui para cá, então usando uma luz vermelha. Eu não tenho energia para chegar lá em cima. Então a gente produz esse tipo chamado nível virtual, cujo tempo de vida é muito pequeno. Isso não é um estado eletrônico real do sistema. Até hoje se debate o que é esse estado virtual. Mas a gente precisa dele para fazer essas discussões. O que é que acontece quando a gente tem espectroscopia Raman? Você excita o elétron, ele vai até esse estado virtual, ele relaxa e ele não volta para o nível fundamental. Ele volta para o primeiro nível excitado vibracional. O nível intermediário. Tá? Então ele volta para cá. Então vocês percebem que pela conservação da energia, esse fóton que voltou, já vai ser emitido, ele tem energia diferente do incidente. E qual é a diferença de energia? Exatamente o primeiro nível vibracional. Ou seja, a energia do nível vibracional, você transferiu parte da energia do foco para excitar o primeiro nível vibracional do sistema. Isso é o ramo de primeira porta. Eu posso ter ele por segundo, ou seja, ele cair, em vez de cair para cá, ele cair por 2, pode. Aí eu não meço a frequência ômega, eu começo a estar no experimento 2 ômega. Só que esse processo tem uma probabilidade muito alta, que vai envolver 2 tensões. E aí quando você calcula a probabilidade entre 2 tensões, você vai calcular o próprio dela. Você tem uma probabilidade de acontecer com um é pequeno, com o outro é pequeno, a probabilidade é maior. Então esse espalhamento. Esse processo aqui, o espalhamento Raman, é chamado de espalhamento Raman fora de ressonância. Por que é fora de ressonância? Porque eu excitei um nível eletrônico aqui para um nível virtual. A probabilidade de acontecer esse fenômeno, de acontecer essa tensão, é muito baixa. É por isso que o sinal Raman é muito baixo. Mas a gente pode ter uma situação intermediária, uma situação diferente. Eu excito com a luz, que ela pega o elétron do estado fundamental eletrônico e leva exatamente para o estado eletrônico excitado. Agora eu vou fazer uma tensão entre 2 níveis eletrônicos reais. Eu não tenho mais o estado virtual. Quando eu faço isso, a gente está fazendo isso em posições de ressonância. Isso aumenta a intensidade do sinal pelo menos 20 vezes. Porque os elementos de matriz, as probabilidades que a gente calcula aqui são muito altas. Então, o processo é o mesmo. O foco do elétron é excitado, volta, se ele voltar para o primeiro nível vibracional, a gente tem os parâmetros do Stokes. Como é que ficaria o Stokes? O Stokes ficaria o seguinte: o sistema já está excitado, ele está no primeiro estado excitado vibracional. Então, o elétron excitado não sai do nível fundamental, ele sai daqui de cima. Ele sobe, e quando ele desce, em vez de descer para aqui, ele desce para o fundamental. Então a energia do que for, ele saiu maior do que isso do que o sistema. E ele tirou isso de onde? Do nível de excitação. Eu estou mostrando para vocês o espalhamento fora de ressonância, em ressonância. Esse aspecto é importante para discutir. Nas próximas aulas, você acessa diferentes propriedades quando você olha para esses 2 sistemas. Por quê? Porque nesse sistema aqui, eu acesso a parte vibracional. Nesse aqui, eu acesso as duas. Eu acesso vibração, mas eu acesso eletrônico. Por exemplo, o experimento muito simples que eu posso fazer. Se eu tiver um laser que muda a energia, eu começo com a energia baixa, vou excitando, vou medindo a intensidade. Aí muda a energia, a intensidade muda um pouco. Muda a energia, chega uma hora, a intensidade não vai estar muito alta. Aí quando eu passo daquela energia, ela começa a descer de novo. O que é que eu acabei de encontrar? O que eu acabei de encontrar foi a energia entre esses 2 níveis eletrônicos. Se for um semicondutor, o que eu acabei de encontrar é o elétron.
baixas energias do sistema não absorve, começa a aumentar a energia do mês, tem uma hora que ela apresenta o estado muito intenso. Então, eu estou exatamente na condição de ressonância, ou seja, o foco que eu estou usando tem a energia da separação entre o estado de valência e o estado de condição. Nós concentramos em todo o universo. Claro que ninguém vai usar o piano para viver o universo não fácil muito rápido. A gente pode estudar os fenômenos de processamento. Agora vamos olhar para o infravermelho. O infravermelho é um comprimento de onda pequeno e absorve diretamente, absorve daqui para cá, tá certo? Se for o infravermelho tradicional. Se for o que a gente chama de NIR, né, que é o NIR, infravermelho, nós vamos observando o quê? São transições, são os modos, as ordens maiores. Em vez de medir a água que eu gasto lá com 3.200, eu vou olhar lá em 6.400. Ou então eu vou olhar em 3 vezes isso aí. Então, na técnica do NIR que a gente está medindo são as transições para ordens maiores. Então, isso aí só para mostrar o diagrama do NIR. Bem, então tudo que eu falei para vocês é o que a gente chama de claramente de primeira ordem, mas envolvendo só uma relação, só tinha um ômega K. O foco espalhado era ômega 0 menos ômega K, o foco e ômega 0 mais ômega K. Mas isso aconteceu porque nós paramos aqui, ó. Nós eliminamos esse termo. Mas se a gente considerava esse termo, aí aquela expressão vai complicar um pouco mais. Por quê? Porque nós vamos ter a radiação que é constante em ômega 0, mas vamos ter aqui QK e QL. São duas vibrações diferentes. Pega uma molécula de água, um fica assim, o outro fica assim. Então, agora vai ter um produto de 3 termos. Tem um cosseno de ômega 0, cosseno de ômega K e cosseno de ômega L. Não tem problema, você separa em 2, diga como uma soma. Aí ficou 1 mais a soma. Separa em 2, você vai olhar esses termos aqui. Fica como exercício para hoje à noite. Você vai ganhar esses termos aqui. Certo? Esses termos aqui, ele vai ter 2 ômega K, vai ter 3 ômega K, e vai ter outros do tipo ômega K vezes ômega L. Então, quando a gente fizer o dipolo agora, ele vai ter ômega 0, ele vai ter ômega 0 menos ômega K, vai ter ômega 0 mais ômega K, vai ter ômega 0 menos ômega L, ômega 0 mais ômega L. E vai ter ômega 0 menos 2 ômega K. Então ele passa a ganhar o que a gente chama de supertons e combinações. Ou seja, vai ter 2 vezes aquela frequência fundamental, 3 vezes aquela frequência fundamental, 4 vezes. Mas vai ter também o seguinte: se eu tinha 2 frequências vibracionais, eu vou ver alguns picos que é a soma dessas duas. E vem desse produto, que é ômega K vezes ômega L, vai dar um ômega K vezes ômega L. E vai ter um outro que é ômega K menos ômega L, que é a diferença. Felizmente, ou infelizmente, dependendo da situação que você está, essas segundas coisas são um pouco intensas. Então, em geral, não bagunça o espectro de primeira ordem. Mas muitos fenômenos bastante interessantes, eu vou mostrar para vocês na pena. A gente usa a segunda ordem para acessar aspectos muito interessantes da física do sistema. A gente pode explorar o espectro de segunda ordem, apesar de fraco, para olhar para situações específicas. Mas, em geral, eles não atrapalham, porque a intensidade é muito baixa, comparado com a primeira ordem. A primeira ordem já é muito fraca comparado com o laser, mas a segunda ordem é muito fraca comparado com a laser. Tá, então, mas você pode ter outras coisas, tá certo? Se você for considerar outras ordens. Porque o primeiro termo é a polarizabilidade, o segundo é a hiperpolarizabilidade. Então você gera o que a gente chama de espalhamento hiper-Rayleigh, espalhamento hiper-Rayleigh. Então, isso vai
para terminar, antes da gente ir no café, eu vou agora discutir qualitativamente a pergunta que ele fez no começo, que uma estava relacionada com a absorção e outra estava relacionada com o quê? Então, modelo simples. Vamos pegar aquela derivada de ômega dk, que é o que? Que é o tensor ramo, que a gente chama, que é a variação da polarizabilidade em função da alimentação. Lembra, se aqui for zero, não tem esse parâmetro não. Ele multiplica aquele valor. Então, como é que a gente pode montar um modelo qualitativo para entender por que moléculas assim e moléculas assadas também? Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma molécula simples. Vamos pegar o H2. Então a gente pode fazer dois limites. Se eu pegar um lado de hidrogênio e outro que está muito longe, a polarizabilidade do sistema é simplesmente a soma da polarizabilidade dos dois. Eles estão separados no operador comum. Então a polarizabilidade do sistema é esperada como tendo um valor duas vezes a polarizabilidade de cada um deles. Mas aí a gente pode pensar, não, vou agora olhar para o hélio. Tem dois elétrons, os dois hidrogênios. A polarizabilidade do hélio é menor do que duas vezes a polarizabilidade dos dois hidrogênios separados. Por quê? Porque quando você tiver os dois elétrons juntos, o campo elétrico e os elétrons do lado, você vai ter a repulsão elétrica também. O elétron vai puxar o campo elétrico, vai puxar os elétrons do lado para reformar do lado, mas vai puxar até uma certa hora que a repulsão elétrica vai fora. Então a polarizabilidade vai variar daqui até aqui. Então a molécula de H2 deve ter uma polarizabilidade aí no meio. Tá certo? De fato, se você for calcular, ela dá uma coisa assim. Certo? Ela passa por um máximo. Então, como é que fica? Então, vamos olhar aqui assim. Vamos sempre comparar a rama e infravermelho, porque fica fácil da gente perceber o que acontece. Vamos pegar a molécula linear. Se a gente pegar a molécula linear, o número de graus de liberdade que a gente tem é dado por 3 vezes o número de átomos. Você tem um sistema, tem um átomo só de 3 graus de liberdade. Pode transladar nas tensões. Se você tiver 6, uma molécula de 2 átomos, você vai multiplicar 3 vezes 2. Então ele tem 6 graus de liberdade. Certo? Agora, os graus de liberdade vibracionais, a gente tira as translações e as rotações. Para a molécula linear, a gente tem que subtrair não 6, porque eu teria no sistema normal, a gente teria 3 rotações e 3 translações. Mas no sistema linear, a rotação em torno desse eixo, o eixo da molécula, custa muito pouco energia. A gente vai tirar e vai fazer 3m menos 5. Então, quantos modos vibracionais tem uma molécula de átomo? Só um. Esse aqui. É 3 vezes 2, 6 menos 5. Certo? Então, se você pegar o momento de dipolo em função da distância, ele tem essa curva aqui. E a distância de equilíbrio não é aqui. A distância de equilíbrio é aqui. Então, como é que varia, certo? A polarizabilidade de uma molécula desse tipo? Ela é uma função assim. Essa. Se for A e A. Agora, se você fizer uma molécula assimétrica, A e B, sei lá, aqui H2, aqui CO, por exemplo. Certo? Eu quebrei a simetria. A polarizabilidade dos dois sistemas, ela tem qualitativamente essa variação aqui. Então, se você olhar para a derivada na função de equilíbrio, essa aqui é diferente de zero, essa é diferente de zero. Então, significa dizer o seguinte, que se a variação dessa polarizabilidade é diferente de zero, tem sua é diferente de zero, tem esse parâmetro. Então, se eu medir uma molécula linear, eu vou observar um modo vibracional independente dela ser simétrica ou não.
Se eu fizer o espectro do ramo do H2, tem pico. Se eu fizer o espectro do ramo do CO, esse módulo tem atividade no ramo. Agora, se eu olhar para o infravermelho, o que é o infravermelho? O infravermelho é um momento de polo. Mede a separação entre as cargas positivas e negativas. Se a molécula é simétrica, ela não tem momento de polo. Se ela afasta, o momento de polo, por exemplo, eu afastei para um lado, eu afastei para o outro. Então, se ela oscila para lá e para cá, o momento de polo é zero. Então, uma molécula simétrica não tem infravermelho. Agora, a molécula assimétrica tem, porque um é mais eletronegativo que o outro, então a densidade eletrônica está mais do lado. Quando ele vibra, isso vibra. Então, se eu fizer um espectro de infravermelho do H2, eu não vou ver nada. Se eu fizer um espectro de infravermelho do CO, eu vou ver um pico. Então, é isso que diferencia a absorção do infravermelho dos infravermelhos. Aí a gente pode complicar um pouco mais, tá certo? Tem que fazer um exercício, considerar aquele modelo do ar hidrogênio, depois aplicar para o analisar. Mas basicamente vamos pegar uma molécula tipo água. Aqui não é tipo água, porque a água não é linear, água é assim, é tipo CO2. O CO2 tem mais graus de liberdade, porque agora ele vai fazer 3 vezes 3 dá 9, menos 5 dá 4. Tem 4 vibrações. A molécula vibra simetricamente. Então isso aqui. Ela vibra assimetricamente, ou seja, uma perna cresce e outra diminui, e ela dobra fora da água. E aqui são dois modos equivalentes de energia. Esse aqui é que a gente chama de unidimensional, e esse aqui é degenerado. Ela vibra nessa direção, mas na direção perpendicular também. Então você pode fazer a mesma análise, certo? Se você olhar para o episódio de polarizabilidade, certo? Ou para o momento de polo, e você vai ver que esse modo aqui não tem atividade no infravermelho, porque eu estico de um lado e eu estico do outro. E ela é simétrica. Então não tem dipolo, polo zero. Então esse modo simétrico é ativo no ramo, esse assimétrico não, mas ele é ativo no infravermelho. Porque se o movimento é assimétrico, ele vai estar mais curto de um lado do que do outro. Então o movimento de polo é rápido de distância. Carga às vezes então ele é ativo no infravermelho, e esse aqui também é ativo no infravermelho e não é ativo no ramo. E esse a gente vê claramente no momento do polo. Oxigênio, oxigênio, carbono. Aqui é mais de baixo, é negativo, aqui é positivo. Então de polo para cima, né? Para cima, para baixo, para baixo. Vai da carga menos para carga para cima. Certo? Então quando ele faz isso, o momento do polo aumenta e diminui. Então, esse modo é infravermelho. Então, se ele fizer um espectro de uma molécula desse tipo, apenas um pico é ativo em ramo, e os outros dois que não são ativos em ramo, são ativos no infravermelho. Então, você precisa fazer a lista para ter acesso à produção da vibração. O movimento está lá, mas eu não acesso porque isso faz a molécula funcionar. Certo? Então, deixa eu terminar isso aqui. Esse é uma molécula interessante, a água. São 3, tá certo? Mas agora a gente não vai tirar silicone da ciência. Porque agora ela tem potassium, tem alteração entre as 3 formações. E quantos graus de liberdade não teve? Quantos modos vibracionais? 3. Simétrico, os comprimentos das ligações, só muitos comprimentos das ligações. Aqui muda o ângulo, também é simétrico. E esse aqui é assimétrico. Uma ligação cresce e a outra decresce. Então, esse é um tipo de molécula que a atividade em ramo infravermelho está presente nos 3 modos. Então, em princípio, se você tiver essa espectroscopia ramo, você vai ver 3 modos. Se você fizer essa espectroscopia ramo, essas são as mudanças de polarizabilidade, né? À medida que você tem o modo vibracional, os átomos esticados, aqui o episódio de polarizabilidade, que o A0 tem isso, quando ele muda o episódio de polarizabilidade. Então ele muda a posição dele. Então todos os modos são ativos.
Bem, eu acho que eu vou parar aqui. Então, essa descrição que eu falei para vocês, principalmente o resumo disso tudo, é o seguinte: os átomos vibram, a luz interage com isso, e tem como eu olhar como isso afeta as frequências. Aí perceba que o que vai sair dos fótons espalhados, ele vai carregar informação dos átomos que estão ligados, e isso está na energia. Se essa ligação é muito forte, a energia de vibração é alta. Se a ligação é fraca, a energia de vibração é baixa. Mas mais do que isso, ele vai carregar a informação da conformação. Se a molécula estava assim, eram 3 átomos e era linear. Só tinha um módulo normativo. Quando nós dobramos, quantos módulos passaram a ser ativos? 3. Então, se eu tiver uma condição experimental, que é o CO2, ou a água, pode ser que você tenha uma condição termodinâmica, que a água que é assim, a temperatura e pressão que não tem determinada condição, seja na qual, ela pode mudar a função. E aí você pode usar essa técnica para olhar essa informação. Por quê? Porque quando ela está assim, tem 3 modos. Aí você está lá medindo, tem 3 picos. Aí de repente você mudou a pressão, a temperatura, o campo, não, imagina tudo. Aí de repente subiu, só tem 1. Então significa dizer, uma das possibilidades é que ela estava assim, você forçou a ficar assim. Agora só vai mudar as duas coisas. Então perceba que essa técnica é poderosa, porque nós vamos estar medindo quem está ligado a quem, como está ligado. Então a informação química é uma informação informação química e estrutural. Certo? E isso vale para os sólidos, que aí a gente estuda depois aí do café. Né? Certo? Mas os conceitos na molécula a gente consegue para sólido. Só que em vez de vibração, o sólido nós vamos falar de fome. Mas o conceito não vai saber. A última pergunta é Então, eu acho. Porque o microfone aqui é meio ruim. Acho que está gravando. É diferente. Diferente. Você pode dizer, naquela posição que o seu átomo de som está, por exemplo, a cadeira. Se eu tirar a cadeira azul e botar um vermelho, em princípio ela vai ocupar a mesma função. Então, se eu quero saber qual é a coordenação, por exemplo, desse nível, quantos eles estão ligados para a história da oxidação. Então, ela está bem na informação estrutural, mas olhando no outro aspecto. Olhando no outro aspecto. Basicamente, as duas informações. Só que essa discussão agora não existe, como eu falei, você tem que botar um link só para a licença. Então, assim, se eu quero estudar carbono, se eu quiser espectroscopia de carbono, eu não espero. Se eu quiser espectroscopia de carbono, eu tenho que colocar um ferro lá, vou ter que colocar um espião. Certo? Vou colocar um espião no meio daquele computador. E aí aquele espião vai dizer, olha, eu estou imerso no ambiente com essas características. Se esse cara está imerso nesse meio com essas características, tem que fazer um lugar que está ocupando, os outros estão observando. Então eu tive uma informação que vai ser direta. Mas eu preciso, antes da medida, perturbar o sistema. Ó, dando a natureza. A você, o sistema tem ferro, naturalmente. Os novos de ferro. No caso, é uma condição total materiais para você aplicar no metais. Não, em princípio não tem restrição, mas em metais o processo é menos eficiente. Mas você tem como a seção de choque de metais, a seção desse campo, mas você tem como contornar, mas é muito difícil de estar mas dá para controlar. Mas em princípio qualquer sistema você pode. Desde a simetria tem tudo. Por exemplo, tem alguns materiais que a simetria não tem como você vai usar. Mas aí tem solução. Você olha para o espectro celular. Porque
Porque às vezes o módulo em primeira ordem não é ativo, mas em segunda ordem é. Aí se eu medir um módulo 1000 e por simetria aquele material não é permitido ter módulo de primeira ordem, significa que o fundamental é diverso, por exemplo. Então eu posso olhar para a segunda ordem e inferir sobre as frequências que eu não consigo medir na primeira ordem. Entendeu? Então dá para eu vou mostrar o exemplo do sistema de Carpon que mostra isso muito claro. A gente não mede na primeira ordem, mas mede na segunda. Então na primeira ordem tem essa coisa. Realmente tem, só que está perto do negativo. Mas eu vou